a queda do MXRF11 e o cenário atual. Recentemente, o fundo imobiliário MXRF11 apresentou uma desvalorização significativa, deixando muitos investidores se perguntando: chegou a hora de vender? Neste vídeo, vamos analisar a situação do fundo, considerando diversos fatores, para ajudá-lo a tomar a melhor decisão para o seu investimento. Vamos mergulhar nos dados, analisar os indicadores e discutir os cenários possíveis para o futuro do MXRF11. Prepare-se para uma análise completa e objetiva. Capítulo 2. Análise do histórico do MXRF11. Antes de analisarmos a queda recente, é importante entender o histórico do MXRF11. Como você pode ver, o MXRF11 já passou por períodos de alta e baixa, o que é normal para qualquer investimento em renda variável. No entanto, a recente queda tem sido mais acentuada, gerando preocupação entre os investidores. É importante lembrar que o passado não garante o futuro, mas analisar o histórico nos ajuda a entender a volatilidade do fundo e a sua capacidade de recuperação em momentos de crise. Observando o gráfico, podemos identificar essa queda acentuada em março de 2020, que foi impulsionada pela pandemia. Porém, as ações voltaram a subir em fevereiro de 2022 até setembro de 2023. Porém, desde então, o MXRF11 iniciou uma queda progressiva que se estende até os dias atuais. Essa análise histórica nos dará um contexto importante para avaliar a situação atual. Fique à frente de 99% das pessoas e se inscreva no nosso canal para prosperar financeiramente. Capítulo 3. Composição da carteira do MXRF11. Para entender melhor a queda do MXRF11, precisamos analisar a composição da sua carteira de investimentos. O MXRF11 é um fundo de papel e do segmento híbrido, ou seja, investe em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como letras de crédito hipotecário, LCI, letras hipotecárias, LH, certificados de recebíveis imobiliários, CII, e cotas de outros fundos imobiliários, além de imóveis comerciais e residenciais. A diversificação da carteira é alta, e isso pode influenciar o seu desempenho em momentos de crise. Uma carteira mais diversificada tende a ser menos volátil, enquanto uma carteira concentrada em poucos imóveis ou em um único tipo de imóvel pode ser mais suscetível a quedas abruptas. A análise da carteira é fundamental para entender os riscos e potenciais retornos do investimento. Capítulo 4. Fatores macroeconômicos que afetam o MXRF11. Além dos fatores internos, é crucial analisar o contexto macroeconômico que pode estar influenciando a queda do MXRF11. A taxa de juros, por exemplo, tem um impacto direto no mercado imobiliário. Taxas de juros altas tendem a reduzir a demanda por crédito imobiliário, afetando os preços dos imóveis e, consequentemente, o valor dos FIs. A inflação também é um fator importante, pois afeta os custos de construção e manutenção dos imóveis. A situação econômica geral do país, com seu impacto no mercado de trabalho e no consumo, também influencia a demanda por imóveis comerciais e residenciais. Portanto, é importante considerar esses fatores macroeconômicos para entender o cenário completo e avaliar o impacto deles no desempenho do MXRF11. Capítulo 5. Indicadores financeiros. Chave do MXRF11. Para uma análise mais aprofundada, vamos examinar alguns indicadores financeiros chave do MXRF11. O Dividend Yield, por exemplo, indica a rentabilidade em dividendos do fundo. A taxa de vacância, que representa a porcentagem de imóveis desocupados na carteira, também é um indicador importante. Outros indicadores relevantes incluem a variação patrimonial, o VNA, valor patrimonial por cota. A análise desses indicadores nos dará uma visão mais precisa da saúde financeira do fundo e de sua capacidade de gerar retornos para os investidores. Capítulo 6.
comparação com outros fundos imobiliários FIIs. Comparar o desempenho do MXRF11 com outros FIIs similares é fundamental para entender se a queda é específica do fundo ou se reflete um movimento de mercado mais amplo. Observe que, em comparação ao BCFF11, que é um fundo de fundos, seu crescimento é mais expressivo. Porém, a movimentação do gráfico é parecida em períodos similares, especialmente após abril de 2022. Essa comparação nos ajuda a contextualizar a situação e a identificar se existem fatores específicos que estão afetando o MXRF11 ou se o mercado como um todo está passando por um momento de correção. Essa análise comparativa é crucial para uma tomada de decisão mais informada. Capítulo 7. Análise das possíveis causas da queda. Existem diversas possíveis causas para a queda recente do MXRF11. Uma delas ser o aumento da taxa Selic. Quando a taxa Selic aumenta, os investidores podem migrar para a renda fixa, o que pode pressionar a venda de ativos como fundos imobiliários. Outra possibilidade é a diminuição dos dividendos. O valor dos dividendos distribuídos aos cotistas do MXRF11 tem caído gradualmente ao longo do último ano. Também é importante considerar o aumento da oferta de cotas. A emissão de novas cotas pode gerar pressão de venda, pois os investidores podem tentar se antecipar a uma possível queda nos preços. É fundamental analisar todas essas possibilidades para entender a fundo as razões da queda e prever possíveis cenários futuros. Uma análise detalhada dessas causas é crucial para uma avaliação completa da situação. Capítulo 8. Cenários possíveis para o futuro do MXRF11. O futuro do MXRF11 apresenta diferentes cenários, dependendo da evolução dos fatores citados acima: a taxa Selic, os dividendos distribuídos e a oferta de novas cotas. O aumento da taxa Selic pode levar investidores a migrarem para ativos de renda fixa, pressionando a venda de cotas do MXRF11. A diminuição gradual dos dividendos nos últimos meses também gera incerteza e pode desencorajar novos investimentos. Por fim, um aumento na oferta de cotas pode intensificar a pressão de venda, afetando negativamente o preço das cotas. A combinação desses fatores pode resultar em uma queda adicional no valor do fundo, ou, dependendo da reação do mercado e da capacidade de gestão do fundo em reverter essas tendências, uma estabilização ou até mesmo uma recuperação gradual. A incerteza prevalece, e o cenário futuro dependerá da interação desses elementos. Capítulo 9. Estratégias para investidores: manter, vender ou comprar. A decisão de manter, vender ou comprar cotas do MXRF11 depende do seu perfil de investidor e do seu horizonte de tempo. Investidores com perfil de risco mais conservador e horizonte de curto prazo podem optar por vender as cotas para minimizar perdas. Investidores com perfil de risco moderado e horizonte de médio prazo podem optar por manter as cotas, esperando uma recuperação do fundo. Investidores com perfil de risco mais agressivo e horizonte de longo prazo podem até mesmo considerar comprar mais cotas, aproveitando a queda para adquirir o fundo a um preço mais baixo. Lembre-se que esta é apenas uma sugestão, e a decisão final deve ser tomada com base em sua própria análise e avaliação de risco. Capítulo 10. Conclusão. Decisão final e considerações finais. Em resumo, a queda recente do MXRF11 é um assunto complexo que requer uma análise cuidadosa de diversos fatores. Analisamos o histórico do fundo, a composição da sua carteira, os indicadores financeiros, o contexto macroeconômico e comparamos seu desempenho com outros FIIs. Consideramos também diferentes cenários para o futuro e discutimos as estratégias possíveis para os investidores. A decisão de manter, vender ou comprar cotas do MXRF11 é exclusivamente sua e deve ser baseada em sua própria análise e avaliação de risco. Lembre-se de que investir em renda variável envolve riscos.
e é fundamental buscar informações adicionais e, se necessário, aconselhamento profissional antes de tomar qualquer decisão de investimento. Assista esse vídeo recomendado.